Boa noite, meus irmãos. Que a paz no nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Franco. Hoje faremos o capítulo 12, que tem como título A Vida Responde Conforme Programada. Esse capítulo tem o seu início da seguinte maneira: as atividades prosseguiam árduas, tendo em vista o número de vítimas que foram arrebatadas pela grandiosa tragédia. O que o livro até agora demonstra é exatamente o trabalho incessante, tanto no plano espiritual como no plano terreno, em função da tragédia. Então, esse grupo, que o Dr. Charles está comandando é um exemplo desse trabalho, dessa atividade incessante. Continuando, lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual, debatiam-se nas amarras fortes do corpo em putrefação, tentando reanimá-lo, a fim de recomeçarem o banquete dantesco das ilusões. Quando os esforços não se coroavam de êxito, o que jamais acontecia, o desespero alucinava-as, demonstrando que viveram apenas para as sensações. Reflexionando sobre esse trecho, e esse destaque aqui, viveram apenas para as sensações é justamente o motivo pelo qual esses espíritos, a maioria deles, desencarnados na tragédia, terão dificuldades de libertação, de desligamento. Esse trecho traz um quadro extremamente triste e angustiante, porque viviam presos ao aspecto carnal, aos prazeres. Por isso que aqui o banquete dantesco das ilusões, as ilusões das paixões terrenas. Então, eles tentavam, não tinham preparo para aceitar esse momento, a perda do corpo físico e a sua vivência espiritual, e tentavam inutilmente reanimá-lo. E isso causava o quê? Desespero. É natural diante da vida que tiveram em suas existências carnais, voltadas apenas para o aspecto dos prazeres materiais. Isso fica bastante evidente também no livro Voltei, pelo irmão Jacó, onde Bezerra nos diz que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que se liga ao homem na experiência terrestre. Então, o que vai determinar, o que irá determinar um desligamento menos doloroso e mais rápido será justamente a nossa vivência no plano terreno, ligado aos ideais enobrecedores ou não. E ele continua: certamente havia muitos espíritos enobrecidos pelo trabalho e pela dignidade, pela fé religiosa esposada, pelos valores morais a que se entregavam, que eram socorridos por familiares queridos que os anteciparam na romagem da imortalidade, por abnegados mentores que os auxiliaram na jornada terrestre. Então, vejam que nem todos os espíritos que desencarnaram
naquele desastre natural, tinham o mesmo comportamento ou a mesma atitude do que lemos anteriormente, de tentar retornar para o corpo e reanimá-lo, querendo revivenciar sua experiência carnal por causa dos prazeres. Existiam outros enobrecidos pelo trabalho, pela dignidade, né, e pela fé religiosa, como foi colocado aqui, que tiveram o quê? O mérito de serem recebidos ou auxiliados por familiares queridos, como ele colocou. A foto aqui, diferentemente da nossa realidade do texto, nós estamos vendo uma pessoa que desencarnou em casa, né, provavelmente com uma situação natural e não da forma como na tragédia. Então, há uma diferenciação nesse sentido, naturalmente, mas tem a questão do mérito. No irmão Jacó, no livro Voltei, quem auxilia ele é a filha. E nós vamos observar mais à frente que existirá, já para o final do livro, algo próximo disso. Muito interessante. Prosseguindo. Referimos-nos à maioria, à mole humana descuidada, quer dizer, a fraca, né? A fraqueza humana, a grande quantidade da humanidade descuidada, para a qual a existência é apenas uma viagem ao país das quimeras, sem o sentido profundo do que se reveste. Então fica bastante evidente também aqui que a maioria tinha aquela condição de dificuldade de se desligar em função da sua existência carnal voltada para o aspecto que é apenas material. Mas é interessante que ele continua: como, porém, o amor de Deus está sempre presente, não lhes faltavam socorros efetivos do mundo espiritual, como ocorria em relação ao nosso pequeno grupo de afeiçoados ao bem. Então, mais uma vez, fica evidente, claro, né, que Deus está sempre presente, né, em todos os momentos, agindo de maneira segundo as leis que Ele mesmo criou, mas realizando o quê? O auxílio, sempre voltando para o quê? Para o bem, para a nossa melhoria, porque tudo que nós vamos observar no livro tem como objetivo que a melhoria desses espíritos, independente da condição que cada um se encontrava, né? E Manuel Filomeno de Miranda continua dizendo: encontrava-me atendendo a uma senhora desencarnada, ajudado pelo irmão Oscar, que tentava romper inutilmente os liames perispirituais, experimentando muitas angústias. Aqui eu destaquei isso porque esse grupo tinha como função justamente também auxiliar nesse desligamento daqueles diversos espíritos. Mas nesse caso específico, estava existindo algo que o impedia. E por que isso? Ele nos diz: dei-me conta do seu estado adiantado de gestação, notando a presença do espírito feto, que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém imantado ao corpo da mãezinha. Esse era o motivo pelo qual eles não estavam conseguindo realizar o desligamento. A mãezinha estava num processo adiantado de gestação e o espírito, como ele chama, feto, encontrava-se completamente unido a esse corpo da mãe. Sem saber como proceder, recorri à ajuda do benfeitor que, solícito, acercou-se-nos, sugerindo que, primeiro, tentássemos adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Eu chamo a atenção para esse momento, que nós vamos nos ater um pouco mais, porque é curioso, será realizado um parto espiritual.
Há uma nota de rodapé no livro, né, que nos diz para nós observarmos o livro Painéis da Obsessão, no capítulo 15. Esse capítulo 15 tem como título Trama do Ódio. Esse capítulo gira em torno do seguinte: há um casal onde a esposa desencarna. Na espiritualidade, a esposa continua acompanhando o marido e esse marido casa-se novamente. Essa antiga esposa, ela fica na espiritualidade obsediando tanto o marido como a nova esposa. Chega um determinado momento, acompanhada e, digamos assim, em acordo com entidades malfazejas, ela vai obsidiar tanto os dois a ponto de provocar um acidente de carro, onde o marido dirigia e ele se distrai porque ele visualiza a esposa morta e, naturalmente, com a figuração, né, as feições tenebrosas, ele se assusta, o carro sofre um acidente e a esposa e ele morrem. Porém, a esposa estava grávida também. Então, nós vamos observar exatamente essa situação, porque também no nosso livro Transição será realizado um parto, né? Nós vamos reflexionar a respeito do capítulo 16 desse livro Painéis da Obsessão, também pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse capítulo 16 nos fala sobre causas ocultas do infortúnio. Eu peguei alguns trechos que cabem melhor para analisarmos. Ele nos diz: em muitos casos de gestantes acidentadas, em avançados meses de gravidez em que ocorre também a desencarnação do feto, é de hábito nosso, quando as circunstâncias assim nos permitem, proceder como se não houvesse sucedido nenhuma interrupção da vida física. Então eles agem naturalmente como se estivesse o quê? Todos os dois, tanto o espírito feto como a mãe, vivos fisicamente falando. Ele continua explicando, em primeiro lugar, porque o espírito em tais ocorrências quase sempre já se encontra absorvido pelo corpo que foi interpenetrado e modelado pelo perispírito no processo da reencarnação, merecendo ser deslindado por cirurgia muito especial. Essa cirurgia muito especial é exatamente o que? O parto espiritual que vai ser realizado. O espírito que iria reencarnar, ele já está completamente o quê? Imantado ao corpo, utilizando, né, o termo lá no livro Transição Planetária, onde esse espírito feto está completamente ligado à mãe, aguardando apenas o momento do seu nascimento, né, que não ocorreu e não ocorrerá. E ele nos fala: a brusca separação do feto pela desencarnação da gestante ocasiona uma lamentável perturbação no espírito reencarnante, que se sente simultaneamente em duas esferas vibratórias. Ainda não perdeu o contato com a vida espiritual, sofrendo alguma turbação que aumenta na razão direta em que mergulha nos fluidos mais grosseiros da matéria. E antes de apropriar-se da forma, quer dizer, antes de nascer, vê-se expulso dela, encharcado de energias densas e pesadas a atormentá-lo, na dificuldade de situar-se, em definitivo, num ou noutro campo de vida. Então, ele fica em cima do muro, vamos dizer assim. Ele tem ainda ligação com um plano espiritual, vai perdendo e vai mergulhando cada vez mais nesses fluidos grosseiros da matéria, porém ele não chega a efetuar. Então ele tem exatamente esse momento de perturbação, porque ele se encontra em duas esferas vibratórias, como ele coloca.
E ele continuou: o pequenino se desenvolverá como se a reencarnação se houvera completado, crescendo normalmente, participando das atividades compatíveis aos seus vários períodos em institutos próprios que os amigos conhecem. Então, na espiritualidade, existem locais onde crianças, né, que morrem prematuramente ou até mesmo não nasçam, como é esse caso, que vão ser recebidos e vai existir um processo de adaptação, de normalização desse espírito que nós vamos desenvolver melhor lá no trecho de transição planetária. E continuando agora, Manuel Filomeno de Miranda nos diz: concentrando-nos ambos, aplicamos energias calmantes na senhora aflita, que lentamente acerenou-se, adormecendo. O Dr. Charles pediu a Ana que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa, que se foi alterando, mudando de tonalidade, de formato, até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que os uniam. Então, houve, nesse momento, uma aplicação de passes, na verdade, né, do Dr. Charles, promovendo que essa diluição desse fio que pouco a pouco foi se esgarçando e separou totalmente as fibras e as energias entre o filhinho e o feto propriamente dito. Nesse momento, né, nesse comenos, observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora o parto. Logo nos demos conta de que se tratava da condensação mental de ambos, filho e genitora, acumulada no útero, em cujo claustro desenvolvia-se a gestação. Então, supostamente, vamos dizer assim, nesse momento, essa massa informe representa o quê? A consolidação do parto. E é interessante aqui, a partir desse momento, o seu sono tornou-se reparador, tranquilo. Então, nós vamos aqui mais uma vez, lá no Painéis da Obsessão, trazer o seguinte: olha, a cirurgia fez um grande bem à parturiente, que não sofrerá o choque da desvinculação com o filho, podendo recompor-se mental e emocionalmente, quando se estivesse numa maternidade terrestre, preservando a sensação do sentimento materno com todos os requisitos de carinho e devotamento, até o momento próprio em que ambos se integrarão na realidade espiritual. Então, houve a necessidade de adormecê-la, fazer-se o desligamento do filho, isso na transição planetária, né? E após esse desligamento, foi consolidado esse parto e ela adormece de maneira mais serena. E continuando o texto, nos é dito: na etapa final do processo, o espírito que não lograra a bênção da reencarnação experimentou um grande choque, enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos pelo seu cadáver. Então, é importante aqui destacar: experimentou um grande choque. Esse choque ele é muito no aspecto da frustração. Imaginem o sentimento, as sensações desse espírito, né, que estava próximo de uma nova oportunidade, porque é isso que a reencarnação nos concede, uma nova experiência carnal, para que possamos aparar e nos melhorarmos espiritualmente falando, e esse choque gira em torno também disso. E aí, o que houve? Notei curiosamente que, de imediato, o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. As bactérias encarregadas da destruição dos tecidos pareceram vitalizadas e aumentaram infinitamente, com voracidade que não tivera ocasião de perceber anteriormente. Então, após esse momento do parto,
do desligamento dos dois, as emanações deletérias, densas, como foi colocado, elas se dirigiram mais especificamente para o corpo. E nesse momento, o corpo começa a ter o quê? Um processo mais acelerado de decomposição. E o Dr. Charles vai explicar isso dizendo que a flora e a fauna microbiana, que se encarregam de estruturar e desorganizar a aparelhagem física, são mantidas por uma lei natural. Porém, é o fluido universal que lhes dá vitalidade ou que se encarrega de aniquilá-las quando já não se fazem necessárias. Porque nós lembramos que o fluido vital, né, essa vitalidade é o quê? É uma mudança, é uma transformação, uma modificação do fluido universal. Por isso que o fluido universal tem participação nesse processo. No caso em tela, continua ele, as impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservavam determinadas áreas orgânicas menos sensíveis à decomposição, retardando-lhes o processo degenerativo. Em função da ligação do espírito feto com determinadas áreas, né, do organismo, mesmo nós tendo a certeza de que não existia a possibilidade de retornar a uma vitalidade, quer dizer, a reviver aquele corpo, ainda assim, essas impressões físicas do espírito, do perispírito, em relação ao corpo, diminuía a possibilidade de decomposição daquele corpo. E ele continua, o recém-liberado foi conduzido por Ana a uma das áreas especiais de onde seria conduzido para o despertamento fora daquele campo, indo habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. Então aqui a gente vai fazer o comentário, porque no tema, no Livro dos Espíritos, que é a sorte das crianças após a morte, né? As mortes prematuras, ou nesse caso que não houve nem nascimento, há locais específicos que recebem esses espíritos, né? E nesses locais eles vão ter um processo de desenvolvimento como se estivessem encarnados. Naturalmente que na espiritualidade esse tempo, essas fases são o quê? Mais rápidas, até que ele adquira uma condição de poder despertar, né, e passar a ter um processo de quê? De preparo para uma nova reencarnação. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz nos coloca de maneira bastante clara exatamente isso, que a maioria das crianças que morrem prematuramente ainda necessitam desse preparo. É um ou outro espírito que já atingiu um nível de progressão que consegue assumir uma postura muito rápida após esse desligamento, mas a maioria não, necessita desse local e dessas fases para reiniciar o processo de retorno à carne. Continuando, a mãezinha adormecida logo depois foi recambiada para o lugar de onde seria também transferida com aqueles que podíamos considerar como melhorados e que, ao despertarem no campo de refazimento, padeceriam menos angústias. Então aqui também fica bastante evidente que essa mãezinha, ela não era das piores, dos espíritos piores, porque podíamos considerar como melhorados. Naturalmente que toda a história que nós vamos narrar aqui, através do texto, tudo tem uma causa, né, um objetivo. Né? E ela sofrerá naturalmente, como nós observamos, consequências naturais do que ocorreu e o porquê de ter tido essa morte naquela tragédia. Ela esperara o filhinho com essa ternura infinita
de quem deseja a maternidade dignificada. O esposo, conforme elucidou o Dr. Charles, após alguma reflexão, houvera também desencarnado não ali, mas numa das ilhas do país onde se encontrava em atividade comercial. Então ele também morreu na tragédia, o marido, e ele estava trabalhando em uma outra ilha. E aí, continuando, certamente em razão da lei das afinidades, logo despertasse, teria meios de reencontrar os seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento que foram instalados em nossa esfera de ação. Então aqui nós vamos observar o seguinte, o que está sendo dito, que eles, em função da existência de laços fortes entre o marido e a esposa, eles vão se reencontrar na espiritualidade, através dessa lei das afinidades. E nós vamos destacar isso e desenvolver o seguinte. No livro Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, Sueli Caldas Schubert nos diz: há sintonia quando uma onda mental encontra ressonância em um campo vibratório equivalente, sendo captada por um receptor da mesma frequência. O que vamos refletir a respeito? Nós estamos falando aqui leis da afinidade e da sintonia. Foi o título que eu coloquei ali. Porque parece ser uma coisa igual, mas na verdade é muito sutil, não são as mesmas coisas. Quando se fala aqui na questão da sintonia, é quando há o quê? Uma absorção de ondas mentais que circulam em uma mesma frequência. O nosso cérebro funciona como um verdadeiro rádio. Ele tanto emite, os nossos pensamentos, como ele recebe. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala que há uma lei, a lei do campo mental, que ela é desconhecida por nós. E essa lei de campo mental está envolvida o quê? Lei de afinidade, de sintonia, porque há o quê? A verdadeira comunicação de pensamento a pensamento entre os espíritos. A sintonia tem uma característica, o quê? Imediata. Por quê? Pode existir sintonia e não existir o quê? Afinidade. Porque, como nós somos médiums, e por isso Kardec, todos somos médiums mais ou menos numa potência maior ou não, mas todos nós captamos, mesmo que inadvertidamente, ondas mentais, pensamentos que circulam às vezes no ambiente. E por isso que em determinados locais nós captamos, porque estamos numa mesma frequência e fica muito claro, por sermos espíritos inferiores, captamos muitas vezes essa frequência, sintonizamos com pensamentos que nos causam o quê? Muitas vezes mal-estar. A diferença que há para a afinidade é que a afinidade ela tem um caráter pode ter um caráter mais prolongado, quando, através dessa sintonia inicial, nós alimentamos que ela permaneça, porque temos o quê? Os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, e facilitamos que esse processo se prolongue. No Dicionário de Filosofia Espírita, por Palhano Júnior, ele nos diz que a afinidade é a atração de energias sutis. Quer dizer, é essa captação, é essa sintonia que se dá inicialmente entre diversas individualidades, estabelecendo um grau de conformidade e de relação afim. Vejam, relação. Não é simplesmente você, no momento fortuito, absorver uma sensação, sintonizar-se com algo positivo ou negativo e depois isso, de alguma forma, não permanece.
E ele continua: ela ocorre por reflexo mental que estabelece fortes vínculos de simpatia e de semelhança dos propósitos. Então nós observamos que a afinidade é um sentimento. E esse sentimento é o que? Muitas vezes alimentado pelos nossos comportamentos, pelas nossas ações. Nós vamos continuar desenvolver essa ideia, né, da afinidade através do escritor Arthur da Távola. Tem uma poesia com esse título e vamos pegar só 2 trechinhos. Primeiro, ele nos diz: afinidade é sentir com. Então vejam, é sentir junto. E ele nos diz: afinidade não precisa do amor, pode existir com ou sem ele. Vamos analisar isso. Por que não precisa do amor? Porque aqui nós temos o quê? Que a sintonia nossa, e aí é por isso que existe a confusão, né, entre as duas palavras, essa sintonia ela pode estar envolvendo pensamentos positivos ou negativos e que vão caracterizar exatamente o tipo, né, de condição que eu me encontro. E ele nos diz: por prescindir do tempo e ser a ele superior, a afinidade vence a morte, porque cada um de nós traz afinidades ancestrais com a experiência da espécie no inconsciente. Através das diversas reencarnações, nós vamos mantendo o quê? Vínculos de afinidade com irmãozinhos nossos, tanto de maneira simpática, quer dizer, positiva, como no sentido da antipatia. Então nós vamos adquirindo o quê? Esse sentido ou através do amor ou através do ódio, nós vamos criando esses vínculos. Quando ele diz que não precisa do amor, é porque essa afinidade ela pode estar pautada num sentimento que não tem o quê? Essa qualidade enobrecedora que é o amor, mas pode estar envolvido num sentimento que mais inferior. Continuando, encontrava-me edificado com as lições que acabara de registrar, e porque necessitasse de alguns esclarecimentos, solicitei ao nobre amigo que me auxiliasse no entendimento da dolorosa ocorrência, a desencarnação da gestante e do seu filhinho, naquelas circunstâncias, considerando-se que encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. Sem fazer-se rogado, o nobre amigo reflexionou por um pouco e narrou-nos a mim e ao irmão Oscar. A nossa irmã viveu, em sua penúltima reencarnação, em uma das milhares de ilhas da Indonésia, exatamente aquela em que há pouco desencarnou o seu esposo, naquela ocasião também seu consorte. Entregavam-se então a práticas mágicas e supersticiosas muito comuns em toda parte, especialmente em muitas das ilhas de cultura ainda primitiva, porque distantes da civilização, vivendo costumes tribais. Tidos como possuidores de dons espirituais, em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes com os quais se homiziava exigiam sacrifícios de crianças, por serem inocentes, e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-las. Assassinaram, desse modo, algumas crianças indefensas, cujos pais, ignorantes e perversos, permitiam a sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Então ficou explicado, de certa forma, o porquê tanto o marido como a esposa estarem presentes nessa tragédia. Eles tiveram uma reencarnação anterior, onde praticavam magias, né, e tinham grande superstição, sacrificando crianças, acreditando que com isso traria alegria, saúde e felicidade, né, a quem aqueles permitissem, né, realizar aquilo.
Então os pais ignorantes deixavam seus filhos na mão deles e eles sacrificavam. Nós temos aqui, então, de uma certa forma, a justificativa, ou pelo menos a explicação do porquê do título, né? A vida responde conforme programada. Porque o que ocorreu nessa existência com eles, com essa morte trágica, tem a ver com o quê? Com as ações cometidas numa encarnação anterior. Lamentável, né? E continua Manuel Filomeno de Miranda. Ao desencarnarem, foram surpreendidos por algumas das suas vítimas, que os arrastaram a punições severas, encarceramentos terríveis, submissões humilhantes. Sempre estarão em sintonia os devedores e os seus insensíveis cobradores. Nós vamos analisar nesse momento da seguinte maneira. Os dois, tanto o marido como a esposa, desencarnaram. No plano espiritual, as crianças que eles haviam sacrificado passaram a persegui-los, obsediando-os. Nós temos nesse fato o exemplo daquilo que havíamos comentado sobre a manutenção de determinado vínculo, não necessariamente pelo amor, mas como estamos lendo aqui, através do ódio, de maneira prolongada. Isso fica, inclusive, evidente aqui, nessa frase grifada, sempre estarão em sintonia os devedores, quer dizer, o marido e a esposa, que sacrificavam, as crianças, e os insensíveis cobradores. Elas, as crianças, não perdoando, mantêm essa questão da sintonia, esse sentimento, né? No caso prolongado, de afinidade, mas pelo ódio, não pelo amor. Como, porém, sempre estando presente a justiça, o amor apresentou-se-lhe em forma de misericórdia e os recambiou à atual reencarnação, na qual foram constrangidos a encerrá-la de maneira dolorosa, superlativamente triste. Então, justifica aqui, primeiro, a presença sempre, né, da justiça e do amor de Deus, que concedeu-lhes o quê? Uma nova reencarnação, né? Pelo aspecto da misericórdia divina, para que eles pudessem o quê? Expiar. Então eles tiveram uma encarnação expiatória e sofrendo as consequências dessa morte, né, dolorosa, através da tragédia, em função do que fizeram. Terminado o resgate, que se impuseram por necessidade iluminativa, recomeçarão noutra oportunidade o processo de crescimento para Deus, edificando um lar no qual estarão presentes numa família numerosa alguns dos desafetos, hoje desditosos e sedentos de vingança. O amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, diluindo-o em claridade de ternura e de compreensão. Analisemos, meus irmãos, o seguinte, né? Mais uma vez, a misericórdia divina dará a eles uma nova oportunidade de crescimento, né? Uma nova encarnação. E, importante, através dos laços de família, esses desafetos, esses espíritos vingativos, obsessores, que estavam envolvidos, nascerão como filhos desse casal, nascerão nessa mesma família. E por isso aqui a frase destacada, o amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, porque através dos laços de família eles vão aprender a crescer, a deixar para trás o ódio que cada um sente, né? Aparar essas arestas e vão desenvolver o amor tão necessário para o nosso crescimento. Silenciou por um pouco para logo concluir. O filhinho que lhe veio imantado ao perispírito após havê-los perdoado, sofreu a reparação pelo mal que lhes impuseram no período em que estiveram na erraticidade inferior. Voltará ao carreiro físico também rico de esperança e de alegria. Então, explicando mais uma vez, ficando bastante claro aqui, o filhinho que não nasceu, ele, na espiritualidade, era um dos espíritos que, assombravam, obsediavam o pai e a mãe pelas ações, né,
Porque ele foi provavelmente um daqueles espíritos, uma das crianças que foram mortas e sacrificadas. E ele vai retornar com condições, né, mais ricas de esperança e de alegria. O genitor desencarnou na mesma ilha onde praticara magia negra e cometera os hediondos crimes, havendo sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Foi lento o deslindar-se das amarras carnais, experimentando aflições superlativas até a consupção total. Então o pai também, antes de morrer, vamos dizer assim, ele teve uma vida sofrida. E após a morte orgânica, a dificuldade do desligamento. E aqui um ponto importantíssimo. Nos é dito, as soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem onde se hajam manifestado a agressividade e o crime, o despautério e a crueza dos sentimentos. Meus irmãos, assim como a figura ao lado demonstra, não há como fugirmos da lei de causa e efeito. Não dá para apagar os nossos erros, esquecer. Essas leis são infalíveis, né? Nós teremos que cumprir. E cumpriremos isso pela necessidade, né, não de punição, mas de amor que Deus tem por todos nós, para que possamos crescer, infelizmente, através da dor e do sofrimento, em consequência da agressividade e do crime, né, e pela crueza dos nossos sentimentos. E ele encerra aqui esse pequeno trecho dizendo: ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imantado ao erro até que reconquiste a paz, resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada, quer dizer, a consciência tranquila. No caso deles, eles agrediram a vida de um outro ser, matavam crianças. E o remorso e esse erro permanece intimamente com eles até que eles consigam reconquistar essa paz. E essa paz é reconquistada através daquele processo, né, que nós observamos no livro Céu, o Inferno, o Código Penal da Vida Futura. O primeiro passo, o arrependimento, quando nos abrimos para o bem. O segundo passo, a expiação, quando sofremos pelos atos indevidos realizados. E o terceiro passo, a reparação, quando consertamos o erro em relação ao outro. E aí ele continua: por outro lado, onde se encontre o agressor sandeu, né, quer dizer, insensato, advinculada estará a vítima, que, não havendo perdoado, estabelecerá seus planos de vingança. Observem, são dois pontos. Um ponto é individual nosso, de crescimento, de mudança, de se arrepender. O outro ponto já tem a ver com aquele que sofreu e que muitas vezes não perdoa, e existirá esse laço de vingança enquanto esse outro lado também não se aprimorar. Sempre, portanto, que se viva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhe dizem respeito com seriedade e elevação, será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Então, o grande objetivo nosso é atingir essa harmonia e a seriedade e a busca constante de seriedade e elevação, né, de sentimentos para que atinjamos essa felicidade real. Quando silenciou, deixou-nos uma sensação de coragem, assinalada pela alegria de viver no serviço de auto-iluminação. Quer dizer, coragem de continuar aquele trabalho de auxílio. A noite, porém, prosseguia lúgubre, ameaçadora. De certo modo, relâmpagos e trovões, chuvas intermitentes tornavam o nosso trabalho mais penoso. Não se tratava de fenômenos terrestres, mas de tormentas espirituais defluentes das vibrações grosseiras e dos campos magnéticos sobrecarregados de energias deletérias. Então, vejam que não é um fenômeno natural. É um fenômeno espiritual
em consequência das energias deletérias daquele ambiente e daquele grupo de espíritos ali desencarnados. Na imaginação de alguém menos experimentado, logo se teria ideia de tratar-se ali do inferno mitológico, onde não luzem a misericórdia nem a compaixão. Quer dizer, aquele inferno dogmático onde só existe o quê? Sofrimento. Mas ele coloca aqui, a diferença é que o amor de Deus ali se encontrava em atividade, diminuindo as tenazes constritoras do sofrimento que colhera rapidamente aquelas dezenas de milhares de existências em plena exuberância fisiológica e demorada ilusão física. Então, mais uma vez, o amor de Deus estava presente ali, representado por esse grupo, pelo Dr. Charles e seu grupo, benfeitores auxiliando naquele processo ali a todos. E ele continua, não havia, porém, tempo para aprofundar reflexões que ficariam para a ocasião própria, sendo-nos indispensável servir quanto nos estivesse ao alcance, sem medirmos esforços para libertar os irmãos equivocados, pouco importando as suas origens, as circunstâncias da desencarnação, a religião que professavam. E importante, o bem não se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite, preconceito, porque é emanação divina para a edificação da vida. Então vejam, meus irmãos, o que houve aqui. Não importa que tipo de religião cada um de nós professa. Então o bem não tem o quê? Preconceito, limite nem fronteira. Ele deve ser exercitado a todo momento e em qualquer circunstância. Constatava mais uma vez que cada criatura é um ser especial, verdadeiro universo a descobrir, desconhecido por ela própria, quer dizer, falta de autoconhecimento. Em consequência, cada desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque caracterizada pela sua realidade pessoal. Aqui confirma o que Bezerra de Menezes nós lemos lá no início, falando que o desligamento, a desencarnação de cada um será diferente, porque cada um tem o quê? O seu aspecto íntimo e a sua realidade pessoal, e cada um tem o quê? Aquilo que realizou na sua existência carnal. Continuando. Muito difícil estabelecerem-se regras comparativas sobre a existência e a desencarnação dos seres. Certamente, há biotipos que servem de padrão para que se realizem paralelos que ajudam no entendimento das circunstâncias e das suas ocorrências. Compreensivelmente defrontávamos essa diversidade de comportamento entre aqueles desencarnados que se lançavam à aceitação do fenômeno que se consumara, arrebatando-os da esfera física. Quer dizer, ele confirma que cada um passava por aquele momento de maneira diferenciada. As circunstâncias imprevistas, manifestando-se com a força titânica da destruição, surpreenderam-os, sem que houvessem tido tempo sequer de entender o que lhes estava acontecendo. A onda gigante fora tão veloz e avassaladora que arrastou de roldão tudo quanto se lhe encontrava à frente, deixando um rastro de destruição inimaginável. Transferidos coletivamente para o mundo espiritual, sem perceberem os demais que foram recambiados juntos, cada qual permanecia prisioneiro das suas sombras e encantamentos, sem estrutura emocional para conceber o que lhes acabara de acontecer, deixando-os enlouquecidos. Então aqui é um fato importante. Todos tiveram a morte coletivamente, mas cada um experimenta o desencarne de forma o quê? Mais uma vez, diferenciada. Por quê? Cada qual é prisioneiro de si, de suas sombras e encantamentos. E esse processo completamente perturbador enlouquece todos. Ainda meditava em torno do drama da senhora gestante desencarnada quando tive a atenção despertada para uma dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável.
Gritava muito, inspirando nossa compaixão e sarcasmo na chusma de perversos obsessores, que a martirizavam com motejos vulgares, enquanto ela intentava romper os vínculos para ir procurar o filhinho cujo paradeiro desconhecia. Estava mais ou menos informada sobre a morte que a arrebatara, não compreendendo as forças que a mantinham presa ao corpo quase totalmente destruído. Então ela já tinha aqui conhecimento que já tinha desencarnado, né? Que já tinha morrido. E ficavam ali espíritos o quê? Obsessores, né? Se aproveitando daquele momento e da situação de sofrimento dela. Chamava pelo filho com voz pungente, logo se alucinando, tentando arrancar os cabelos, ferir-se, atirando-se ao solo contínuas vezes, buscando levantar os destroços materiais. Dr. Charles acercou-se e a escutou-a psiquicamente, procurando ler nas suas paisagens mentais as ocorrências momentos antes da tragédia coletiva. Ele estava buscando uma compreensão melhor do que aconteceu com ela para poder depois auxiliar melhor. Falou-nos que se encontrava distante da praia, na residência humilde, quando a mesma desabou sob a força incoercível da onda poderosa que diminuíra de volume. Desencarnara imediatamente sob os destroços que a esmagaram. O choque adormeceu-a por largo período, havendo despertado em desespero, menos de um dia após, dando-se conta relativamente do que acontecera. Foi depois dela adormecer, ela teve a percepção, né, que havia desencarnado. Mas interessante, a sua angústia maior, elucidou-nos, era o fato de ignorar o que sucedera com o filhinho, razão que fora da sua existência no período de viuvez que a surpreendera meses antes. Com bondade paterna e sabedoria aurida na sua nobre existência, ele procurou detê-la por um pouco, mediante projeção de raios luminosos que a envolveram, limitando-lhe os movimentos, e após dizer algumas palavras à sua enfermeira dedicada, pôs-se a conversar com a desesperada. Continuando o texto. O seu forte pensamento era captado pela enferma de maneira clara, através de imagens decodificadas pelo espírito sofredor, conseguindo acalmá-la a pouco e pouco. Nesse momento, Ana chegou, trazendo nos braços, sorridente e bela, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, que, desencarnada, logo se recuperara do drama, apresentando-a ao médico. Esse, por sua vez, colocou-a nos braços da desafortunada o filhinho jovial, que a fez sorrir e acalmar-se, logo passando a cantar uma balada para o adormecer. De imediato fomos convidados a diluir os liames perispirituais que a retinha ao corpo, conseguindo alguns momentos depois a total liberação. Vamos associar esse pequeno trecho aqui grifado da seguinte maneira. Comentamos anteriormente que existem espíritos, né, que recebem entes queridos no momento do desligamento. O filhinho, ele havia se desligado antes dela. Foi necessário a vinda dele para que ela se tranquilizasse, né, para que ela pudesse se sentir mais harmônica. A felicidade mesmo que ela passou a sentir quando teve com esse filhinho em seus braços. E em função disso é que o grupo do Dr. Charles teve a possibilidade de realizar o completo desligamento. Então esse filho serviu como ferramenta. Como havíamos comentado, ele participou, né, de maneira bastante decisiva nesse desligamento da mãe, né, trazendo-lhe uma certa alegria. E aí continua. Aturdida no instante da emancipação do corpo, pareceu perder o equilíbrio em razão da gravidade ambiente no que foi socorrida por Ana, que lhe tomou o filhinho enquanto nós a segurávamos, e o Dr. Charles hipnotizava a fim de que Serena adormecesse, o que aconteceu sem detença. Logo após, os padioleiros a transferiram para a área pertinente, levando também o filhinho adormecido. Eu chamo a atenção aqui, nesse trecho, pelo seguinte,
ela perdeu o equilíbrio logo depois que houve o desligamento. E aí ela foi amparada. O Dr. Charles usa uma técnica, a hipnose. E aqui nós colocamos o seguinte: usa uma técnica para o bem, mas a hipnose também ela é utilizada pelos espíritos inferiores, que também tem essa condição, né? Então, a hipnose é uma ferramenta que é utilizada tanto para o bem, como nós observamos aqui pelo Dr. Charles, como para o mal pelos espíritos inferiores. E o ponto importante aqui, os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. Os milagres que o amor opera, eles são ilimitados. Não existem barreiras, nem mesmo a morte, que entendemos apenas como uma fase, né, que nós, espíritos imortais, passamos em diversas situações. E a vida, como ela é incessante, né, esse amor ele é incessantemente presente em todos os momentos das nossas existências, sejam elas em dado momento no corpo carnal ou na espiritualidade. Continuando o texto. As horas em consequência naquele báratro arrastavam-se lentas e afligentes, carregadas de acontecimentos insólidos que nos enterneciam num momento, doíam-nos em outro e despertavam-nos sempre o amor e a compaixão em todos os casos. Então, observe o que o grupo estava ali para fazer o bem. Mas também eles sofriam e era dolorido aquele trabalho, né? Por quê? Porque há o amor dentro deles e a percepção de que o sofrimento ali era enorme, mas também a compreensão de que a vida responde conforme programada, conforme aquilo que realizamos. Há 3 pontos, há 3 leis importantes aqui, né, que nós vamos destacar, né, meus irmãos, que é justamente o seguinte. Nós observamos nesse capítulo a ação incessante da lei de afinidades, né, que nós vimos, da lei de causa e efeito e da lei de justiça. As nossas tendências, os nossos pensamentos, as nossas ações, a afinidade que temos e nos vinculamos, né, através da sintonia, como nós comentamos, vai causar o quê? Promover consequência natural, ações e sentimentos, causa e efeito. E todas as nossas ações terão como consequência, no futuro, a ação incessante da lei de justiça. Por isso que a vida responde conforme programada, responde conforme aquilo que somos. E a importância de nós buscarmos a nossa modificação íntima para que essa resposta seja mais positiva. Bem, meus irmãos, nós encerramos esse capítulo 12, agradecendo mais uma vez, né, e uma boa noite a todos. E muito obrigado. Muita paz.